Você chegou a passar, então, por esse momento de desencantamento, né? Você era um rapaz que tinha crescido ali, vendo Tupinambá, dançando de cocar no terreiro. Isso. E, de repente, você experimentou o ateísmo, se descobriu esse ateu inviável. Como é que foi se reencantar de novo? E, especialmente, eu sei que você falou já que isso começa pela tua avó, mas especialmente a opção pelo culto de Ifá. Eu acho que tem duas coisas curiosas. Uma é que o meu afastamento, de certa forma, foi aquela fase que todo mundo tem de negar um pouco a herança familiar, né? Então tem muito disso. E eu, de certa forma, num certo momento da minha vida, resolvi negar a herança familiar de duas maneiras. Uma, me afastando do terreiro, declarando-me ateu, e a outra, virando botafoguense. Porque eu tenho absoluta convicção de que eu fiz isso para criar, né, uma quizumba com a minha família, que é toda, enfim, de flamenguistas e tal. Então, o que acontece? Esse meu reencanto, ele primeiro obedece a uma reaproximação com a minha avó. E eu acho que tem um sentido nisso que é ditado até pela razão. Mas eu acho que tem um imponderável também do sobrenatural que agiu, sobretudo em relação ao Ifá. Né? Eu conheci o Ifá em 1998, quando o Ifá estava entrando no Brasil via Cuba, o culto ao Orumilá, que foi um culto que no Brasil ele não prosperou como prosperou em Cuba, né, na diáspora cubana. E através de um amigo eu tive contato com o Ifá cubano, e o Ifá cubano me surpreendeu, inclusive do ponto de vista místico, porque eu fiz uma cerimônia de iniciação simples, e eu fiz naquela de vamos ver o que vai acontecer aqui, né? No mínimo é uma coisa interessante. E aquilo me impactou muito. Me impactou com algumas revelações oraculares, né? Me impactou com alguns fenômenos da espiritualidade que eu achei muito fortes, né? Mas não fiquei, enfim, pensando, acredito ou não acredito e tal. E me impactou, sobretudo, por uma dimensão de beleza que eu acho que as religiosidades têm. Né? Eu sou um sujeito fascinado pela beleza da fé. A fé me comove. Isso eu vou te dizer. Quando eu me aproximo, por exemplo, de um cristianismo popular que me interessa muitíssimo, né? Eu me aproximo não numa dimensão de tentar entender por que, pensando no caso da Igreja Católica, enfim, por que a Igreja canonizou, né, o homem, mas por que o povo humanizou o santo? Então isso me interessa, né? Esses fenômenos da fé, essa dimensão da transcendência, as sociabilidades que a fé constrói nas mais diversas religiões, isso me comove também pelo lado da beleza. Então, tem inclusive os santos que foram salvos pelo povo, né? Isso, evidente. Como São Jorge, por exemplo. São Jorge, que nem foi rebaixado pelo Paulo VI, né? O Paulo VI faz uma... A Igreja Católica, quando rebaixa, ela não usa essa expressão, não. Ela fala que deixou de ter culto obrigatório. Então, o Paulo VI faz em 69 uma reforma do calendário litúrgico e rebaixa, né, alguns santos, como São Jorge, como Santa Bárbara, São Gonçalo do Amarante e tal. Mas o povo salva. Tanto que em relação a São Jorge tem uma história curiosa que quem reabilita é João Paulo II. E uma figura decisiva para a reabilitação foi Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal de São Paulo, que inclusive mostrou para João Paulo II cenas da torcida do Corinthians, com bandeira de São Jorge, e Dom Paulo teria dito para o Papa: Santidade, o senhor acha realmente que não existiu um santo desse? Então eu acho, portanto, voltando à tua pergunta, tem três dimensões. Tem uma dimensão de reencontro com uma herança familiar numa circunstância de perda. Tem uma dimensão do imponderável, do mistério. Aí não adianta muito ficar falando sobre isso, porque é um mistério, né? Pertence a uma outra perspectiva. E a beleza, é bonito. Mas fiquei curioso com esse tipo de revelação oracular que você teve. Dá para você falar alguma coisa do que... É porque o Ifá se fundamenta no culto a um orixá chamado Orumilá, e que, segundo a cosmogonia, enfim, dos iorubás, Orumilá é a testemunha do destino, né? Ele é o Eleripim, aquele que testemunhou o destino. Então, ele revela o destino através da consulta oracular. Mas não é um destino fixo, o destino como possibilidade. Então você consulta um oráculo
Esse oráculo, ele tem como referência caroços de dendê, que a gente chama de Iquim, né, do dendezeiro, e esse oráculo revela para você qual é o seu Odu, que grosso modo seria uma espécie de signo. E cada Odu é composto de uma série de mitos, né, vinculados à história dos orixás e etc. E aqueles mitos conversam contigo, com a tua vida, né, conversam com quem você foi, com quem você é, e com quem talvez você seja futuramente. Então, a consulta oracular me surpreendeu profundamente. Os Iquins me surpreenderam bastante e, de certa maneira, me colocaram diante do imponderável, né, e do questionamento a respeito do mistério. E aí não tem como, aí a inviabilidade do meu ateísmo, né? O Fernando Pessoa falava uma coisa que é muito curiosa. O Pessoa dizia que ao sol do meio-dia, o ateísmo até tem certo sentido, mas quando a noite cai, fica complicado. Então, o oráculo, para mim, foi uma experiência muito impactante. Isso foi quando? Isso foi no final dos anos 90. 99, a minha avó tinha morrido um pouquinho antes, né? Tanto que eu fiz a minha primeira iniciação no IFA, ali no final de 99, para me consagrar como sacerdote no final de 2000, 2001. E aí eu sou Babalaú, né? O sacerdote do oráculo, ou o pai do segredo, como a gente costuma dizer.